Esta aula dá continuidade ao estudo de conceitos da teoria da produção, que nos ensina a analisar eficiência econômica, uma das 4 questões chaves da economia mencionadas no início do curso. Em aulas anteriores, vimos como a teoria da produção define função de produção, produto médio e produto marginal. Aplicamos esses conceitos em funções de produção envolvendo apenas um fator de produção, ou seja, quando a quantidade produzida era resultado de empregarmos apenas um recurso, como no exemplo das árvores capinadas, que eram função da quantidade utilizada de mão de obra. Nesta aula, continuaremos estudando a função de produção, mas expandiremos o número de fatores de produção para 2, ou seja, a quantidade produzida é resultado de empregarmos quantidades variáveis de 2 diferentes recursos. Por exemplo, a quantidade produzida de um determinado vegetal em quilos por hectare é função da quantidade de irrigação, que é medida em milímetros de lâmina de água por hectare, e de fertilizante, por exemplo, nitrogênio, em quilos por hectare. Em situações normais, com todos os demais fatores de produção constantes, é de se esperar que o uso combinado de água e fertilizante produza quantidades variáveis do produto vegetal, que podem ser representadas graficamente na forma de uma superfície de resposta. 2 fatores de produção combinados em diferentes níveis resultam em diferentes níveis de produção. E esses níveis diferentes podem ser representados através dessa superfície de pontos, cada ponto relacionado com um par de valores que definem os níveis dos fatores de produção. A quantidade produzida, nesse gráfico, expressa a relação existente entre os 2 fatores de produção x1 e x2, por exemplo, com quantidade final, quantidade total de produção. Notemos que para quantidades pequenas dos 2 fatores correspondem níveis também pequenos de produção. Se fixamos o nível de fertilizante, por exemplo, em 50 kg por hectare e aumentamos a irrigação, vemos que a produção aumenta. O mesmo é esperado quando fixamos o nível de irrigação em 120 milímetros, por exemplo, e aumentamos a fertilização. Também vemos que a produção aumenta. A superfície de resposta é contínua, no sentido de que todas as combinações dos 2 fatores são possíveis e resultam em níveis correspondentes de produção. Nota-se também que a lei dos rendimentos decrescentes se manifesta, no sentido de que aumentamos os fatores de produção e a produção aumenta, mas os aumentos de produção são decrescentes até um ponto máximo de resposta, a partir do qual aumentos nos fatores de produção podem levar a um decréscimo da produção. Bem, nessa superfície de resposta podemos representar isoquantas. Isoquantas são curvas que ligam pontos de mesma produção para diferentes combinações dos 2 fatores. Se representadas no plano que graficamente expressa as quantidades dos 2 fatores, as isoquantas são negativamente inclinadas, pois quando nos deslocamos de um ponto na curva para outro na mesma curva, vemos que ocorre substituição de um fator pelo outro. Também vemos que é convexa para a origem, revela a dificuldade de distribuir um fator pelo outro. Isto é, quando já temos pouco de um fator, substituí-lo exige mais do outro em troca. Resumidamente, nós temos então que, em situações normais, com todos os demais fatores de produção constantes, é de se esperar que essa superfície de resposta apresente isoquantas. Essas isoquantas, então, são o resultado de se ligarem pontos que representam diferentes combinações dos fatores, mas que resultam em um mesmo nível de produção. Em topografia, nós temos um conceito parecido, que é o conceito de curva de nível. Então, a isoquanta é uma curva de nível, que ao invés de ligar pontos de mesma cota, liga pontos de mesma quantidade produzida. As isoquantas são negativamente inclinadas, pois quando nos deslocamos de um ponto sob a curva para outro na mesma curva, verificamos que há uma substituição de um fator pelo outro. E são traçadas de forma convexa com relação à origem, para representar esse gradativo aumento de dificuldade na substituição de um fator pelo outro. Quando representada então num gráfico XY, a isoquanta tem o formato curvilíneo, que vemos aqui nesse gráfico, vemos 2 pontos sobre a isoquanta Q1. O ponto A representa uma quantidade de produção resultante de usarmos as quantidades L1 e K1, e o ponto B representa uma quantidade produzida igual àquela que observamos no ponto A,
mas para duas quantidades dos fatores diferentes. No ponto B, usamos as quantidades L2 e K2. Para que dois pontos representem a mesma quantidade produzida utilizando dois fatores de produção, isso só acontece quando a gente, obviamente, substitui um pelo outro, mantendo a produção no mesmo nível, mas havendo mudanças nas quantidades dos dois fatores. Se mantemos a quantidade de um dos fatores e aumentamos o outro, saímos dessa isoquanta para uma outra isoquanta Q2, digamos. Mantendo a quantidade K2 do fator K, se aumentássemos a quantidade do fator L para L3, essa quantidade nos levaria a uma outra isoquanta Q2. Vamos estudar com mais detalhes essa substituição. Veremos que ao fazer isso, entenderemos melhor como se comporta a inclinação da isoquanta. Então, neste exemplo, vemos que se para um fator a quantidade usada aumentou, foi necessário diminuir a quantidade do outro para permanecer na mesma isoquanta. Senão, não teríamos duas combinações dos fatores gerando a mesma produção. Quanto de aumento e quanto de diminuição é necessário para que permaneçamos na mesma isoquanta? Bem, o aumento na quantidade de um dos fatores, por exemplo, uma quantidade dx2 de variação, provoca aumento na produção, que pode ser medida por dx2, a quantidade de variação no fator x2, vezes o produto marginal do fator de produção 2. Mas para que a produção se mantenha constante, nós precisaremos reduzir numa quantidade menos dx1, de tal forma que surja a igualdade produto marginal do fator 2 vezes a quantidade de variação do fator 2 igual ao produto marginal do fator 1 vezes a quantidade negativa de redução no fator 1. Podemos reescrever essa igualdade e representar a fração dx2 dx1, que após um rearranjo dos elementos na expressão, resulta em dx2 dividido por dx1 igual à razão entre os produtos marginais, produto marginal do fator 1 dividido pelo produto marginal do fator 2. Com sinal negativo, portanto a inclinação dessa isoquanta é negativa. Então, a inclinação da isoquanta, dx2 dividido por dx1, é igual ao negativo da razão dos produtos marginais. Bem, matematicamente, nós podemos chegar no mesmo resultado se nos lembrarmos que para variações muito pequenas nos fatores, podemos representar essa variação na produção Q da seguinte forma. dQ, que é a variação na produção, é resultado de termos duas variações, uma devido ao fator x1. A variação na produção devida ao fator x1 é resultado de multiplicarmos a derivada de Q com relação a x1, ou seja, aquela infinitesimal variação observada em Q devido a uma variação muito pequena de x1, vezes a intensidade da variação em x1, que é medida por dx1. Soma-se ao efeito de x1 o efeito na produção devido ao fator x2. Da mesma forma, a derivada de Q com relação a x2, que é aquela variação infinitesimal na quantidade devida a x2, vezes a intensidade dessa variação, nos dá o efeito total sobre Q do fator x2. Somadas as duas partes, nós temos a variação total. Mas para permanecermos na mesma isoquanta, nós queremos que dQ seja zero, ou seja, que não haja variação na produção. Então, para que não haja efeito, as variações em um têm que ser compensadas por variações no sentido oposto do outro. Portanto, rearranjando os elementos dessa expressão, nós obtemos o mesmo resultado que já tínhamos obtido antes, que a razão das duas variações se torna igual à razão dos produtos marginais com sinal negativo. A essa razão denominamos taxa marginal de substituição técnica de x2 por x1, TMST de x2 por x1. Ok, vamos agora estudar essas substituições sob a ótica dos custos. De fato, vimos que diferentes combinações dos fatores podem gerar a mesma produção. Portanto, é lógico perguntar qual dessas combinações tem o menor custo, porque se temos várias produzindo a mesma coisa, uma delas talvez seja a mais interessante, aquela que tem o menor custo e que resulta na quantidade produzida desejada. Podemos expressar o custo, ou mais especificamente a despesa total D, com esses fatores, da seguinte forma. A despesa total D é igual à soma do quanto se gastou com cada fator. Se S1 representa o custo unitário do fator 1 e x1 a quantidade do fator 1,
o quanto gastamos com o fator 1 é S1 vezes X1, mais S2 vezes X2, S2 sendo o custo unitário do fator 2 e X2 sendo a quantidade usada do fator 2. Se representarmos em um gráfico X1 e X2 as diferentes combinações dos fatores que resultam em um mesmo dispêndio ou despesa, encontraremos uma linha que é conhecida como a linha de isocusto. Essa linha pode ser matematicamente representada da seguinte forma. Vamos expressar X2 no eixo vertical e X1 no eixo horizontal. Então, nós vamos representar X2 como uma função da quantidade usada de X1 para manter o mesmo custo. Isso significa que X2 fica igual à despesa que estamos podendo ter, dividido pelo custo unitário do fator 2, menos a razão entre os custos desses fatores, S1 dividido por S2, vezes X1. Claramente, esta é uma expressão de uma reta e ela é decorrente da pressuposição de que o quanto se gasta com os dois fatores é uma simples relação linear. Quanto mais eu uso de cada um, mais eu gasto no total. Essa expressão claramente então revela uma razão que mede a inclinação da linha de isocusto. O coeficiente angular dessa expressão de uma reta é menos S1 dividido por S2, mostrando que a inclinação da isocusto então é negativa e que é resultado de dividirmos os custos unitários dos fatores de produção. Graficamente, aqui nós temos então a linha de isocusto, representando as diferentes combinações dos fatores X1 e X2 que resultam na mesma despesa total D. A inclinação dessa linha é negativa e ela depende da razão entre os custos unitários dos fatores de produção S1 e S2. Bem, eu acho que nós podemos agora responder à pergunta: qual combinação de fatores tem menor custo? Qual, portanto, é a combinação mais eficiente? Basta analisar conjuntamente isoquantas e isocustos. Observando o ponto A, vemos que não existe nenhum outro ponto na isoquanta que tenha custo menor, correto? Todos os outros pontos pertencem a isocustos de nível mais alto, resultam em despesas mais altas. Para o nível de produção na isoquanta representada nesse gráfico, pela curva em preto aqui, nós vemos que apenas uma combinação, aquela indicada pelo ponto A, tem o menor custo. Todas as demais seriam ou pertenceriam a outras linhas de isocusto, estariam em um nível mais alto de despesa. Então, resumidamente, nós podemos dizer o seguinte, que analisando conjuntamente as isoquantas e isocustos, qualquer que seja a despesa D, existem infinitas combinações dos fatores de produção que resultam eficientes e que estão associadas com os pontos onde as isoquantas são tangenciadas pelos isocustos. Das infinitas isoquantas, então, possíveis, apenas um ponto de cada uma dessas isoquantas é eficiente e corresponde àquele tangenciado pela linha de isocusto. Quando nós ligamos todos esses pontos, todos os pontos eficientes, um para cada isoquanta, das infinitas que existem, obtemos a linha de expansão da firma. Essa linha representa o conjunto de pontos que identificam as combinações de custo mínimo para cada nível de produção. Vamos agora matematicamente confirmar os resultados que nos ajudaram até agora a determinar combinações eficientes e de mínimo custo para cada nível de produção. Matematicamente, nós procuramos a combinação que resulta na máxima eficiência econômica, certo? Qual é essa combinação? Essa combinação é aquela que maximiza lucro. Lucro como a diferença entre receita total e custo total. Receita total, P vezes quantidade vendida, menos custo total, que tem dois componentes, o custo variável e o custo fixo. O custo variável é aquele resultado de gastarmos com os dois fatores. Quanto gastamos com o fator 1, S1 vezes X1, mais o quanto gastamos com o fator 2, S2 vezes X2. E o custo fixo, um valor fixo gasto para que o processo de produção ocorra. Se queremos maximizar lucro, teremos que simultaneamente impor quantidades de X1 e quantidade de X2, para as quais derivadas parciais resultam em iguais a zero.
Então a derivada dessa expressão lucro com relação a x1 sendo igual a zero e a derivada de lucro com relação a x2 sendo igual a zero, simultaneamente as duas coisas acontecendo, temos certeza que estamos num ponto extremo de lucro. Derivada de lucro com relação a x1, né, desenvolvendo essa expressão, desenvolvendo essa derivada, temos como resultado a igualdade P igual a S1 sobre produto marginal do fator 1. Poderíamos escrever essa expressão de várias formas. Produto marginal do fator 1 igual S1 dividido por P. A derivada de lucro com relação ao fator 2 dá algo semelhante. P igual a S2 sobre o produto marginal de 2, do fator 2, ou ainda que o produto marginal do fator 2 tem que ser igual à razão entre o custo unitário do fator 2 e o preço do produto. Dividindo ambas as expressões, podemos obter apenas uma única. Então, quando estivermos empregando os níveis dos fatores x1 e x2, que tornam S1 sobre S2 igual aos produtos marginais entre os dois fatores, estaremos com quantidades dos fatores x1 e x2 candidatas a máximo lucro. Resumidamente, no ponto de máximo lucro, o valor da produtividade física marginal de cada insumo deve ser igual ao seu custo unitário. Bem, assista agora à próxima videoaula para a assimilação destes conceitos através de um exercício.